This is Sonia again, and today we are going to talk about syntax, ok? Hoje nós vamos falar sobre estrutura, a ordem das palavras numa oração. Antes de mais nada, vamos esclarecer uma coisa aqui. Qual é a diferença entre frase, boto um R aqui, e sentence? Frase e sentença. Qual é a diferença? Vou dar um exemplo. Oh my God. Ok? The day was great. Ok. Essa aqui não tem verbo, é uma frase. Essa aqui tem verbo, é uma oração, é uma sentença. Então, nas suas aulas você vai ouvir muito sentença, oração, sentence, ok? Aqui nós estamos falando de phrase e aqui nós estamos falando de sentence. Então, uma oração, ela tem verbo. E nós vamos estudar orações, nós vamos estudar sentenças. Então, vamos lá. No seu idioma, qual é a ordem de uma palavra? Ou seja, de uma oração, de uma sentença? Qual é a ordem de uma sentença no seu idioma? Você começa uma oração, uma sentença pelo verbo? Começa pelo verbo? Talvez, né? Imperativas. Come here, go there. Vem aqui, vá lá. Você começa pelo verbo quando você está usando imperativo, ordenando, dando alguma ordem, né? Mas o normal de uma oração é começar por sujeito. Depois você tem o verbo e depois você tem o resto. O complemento, o predicado. Sujeito, verbo, predicado. Ok? Em inglês, você tem a mesma ordem. Para afirmativas, negativas, você usa a mesma ordem. Sujeito, verbo, predicado. Por exemplo, Sonia is my teacher. Ok? Sonia is my teacher. Sonia é minha professora. Sujeito, verbo, predicado. Mesma ordem em português. Em português, para você perguntar, você precisa de algo? Você precisa de alguma ajuda de alguém? Sim. Você precisa da tua expressão, entonação, né? E você pergunta, Sonia is my teacher? Sonia é minha professora? Não é verdade? Em inglês, não. Você pode fazer caretas, mas se você não colocar um auxiliar, você não estará perguntando, certo? Então aqui, uma oração afirmativa. Para você perguntar, você tem que entrar neste lado. Para perguntas, você vai ter que vir aqui. Aqui, você está afirmando ou negando, certo? Daqui pra cá, com licença, minha caneta caiu. Daqui pra cá você está afirmando ou negando, né? Vamos colocar bem uma divisão aqui. Aqui você está afirmando Sonia is my teacher ou Sonia is not my teacher, ok? Afirmativa, negativa, sem problemas. Sujeito, verbo, predicado. Interrogativa, em português, nós não precisamos de nada, né? Só colocamos para escrever o ponto de interrogação e para falar nós usamos nossa expressão corporal, nossa entonação, não é verdade? Em inglês você precisa de auxiliar. Nesse caso aqui, nós vamos ver depois por quê. O verbo é o próprio auxiliar. Is Sonia my teacher? Né? Você usou ele aqui, então você não vai usar ele aqui de novo. E você perguntou. Is Sonia my teacher? Ok. Não convém dizer que você mudou o verbo de lugar, porque senão você vai se confundir depois. Não, você não mudou o verbo de lugar. Você usou um auxiliar que por um acaso é o próprio verbo que já é um auxiliar. Por isso é que você
usou ele aqui para perguntar. Continuando a perguntar, você tem as question words. Ok? Então aqui você perguntou, is Sonia my teacher? Ok? A resposta vai ser yes or no. Sim ou não. A Sônia é minha professora? Sim ou não? Para você continuar perguntando por que a Sônia é minha professora, você iria acrescentar um pronome interrogativo. Por quê? Aqui. Why is Sonia my teacher? Is Sonia my teacher? Yes, she is. No, she isn't. Yes or no? Why is Sonia my teacher? Because. Porque é, né? Então aqui você vai ouvir uma explicação. Então perguntou, você pode perguntar daqui para lá ou daqui para lá. Mas sempre nessa ordem, ok? Vamos colocar aqui, só para completar, quais seriam as question words? Você teria onde, quando, quem, de quem, o que, qual. Depois você tem como, quantos, quanto, distância, how far, how long, how often, how old, para a idade, e how long. Vamos colocar o how long pequenininho aqui. How long? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 2 how long. Ok? 7. 7 question words começando com H. Vamos guardar assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 question words começando com W. Ok? Então, a estrutura geral do inglês, nós poderíamos dizer que ela tem 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5. Daqui para lá, você afirma ou nega. E daqui para cá você pergunta, né? Utilizando os auxiliares, que nós vamos ver depois quais são. E as question words, você pergunta, né? Quando a Sônia é minha professora? Onde a Sônia é minha professora? Por que a Sônia é minha professora? E em inglês seria essa estrutura. Ok? Vamos fazer alguns exercícios. Até a próxima!